Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, daremos continuidade ao livro O que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas da doutrina espírita. Estamos no item 137. Mas, como há sugestões aqui, próprio Kardec, daremos continuidade ao que, quando paramos, não é isso, Marisa, no que é no Sim? céu e inferno, que foi uma indicação de Marisa, e posteriormente continuaremos a indicação do Livro dos Espíritos, que é Emancipação da Alma, das Uhum. questões 400 e diante. Isso, exatamente. Sono, sonho, sonambulismo. Segunda vista, letargia, etc. Isso no Livro dos Espíritos. É isso? Sim. Vamos lá? Então, peraí, essa, ainda, pelo que eu estou vendo, vai ter que necessitar daqui a pouco do segundo monitor. Você vai ver que maravilha que é. É Não, eu uma tenho, delícia. eu tô no laptop e estou no monitor. Talvez já tenha que ter um terceiro, quer dizer, o segundo monitor, mas tá tudo bem. Então Vamos lá, vamos lá. Marisa. Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez é com alegria no coração que nós estamos aqui para mais um estudo do que é o Espiritismo. E sempre e toda vez que houver importância e necessidade, nós estaremos recorrendo, sim, a outras obras de Kardec, porque isso enriquece o estudo e traz cada vez mais conhecimento a todos nós. Então, nós estamos na nota de rodapé pelo Kindle 167, e para quem tem o livro físico, é a nota de número 160, que diz assim: os exemplos que citaremos mostram os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade na vida espiritual. Então, é importante porque Kardec começa a introduzir aqui, vejam que na primeira parte, né, do livro do Céu e Inferno, ele põe toda a doutrina, né, da justiça divina, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas na segunda parte, ele traz a parte prática, são os depoimentos dos diversos espíritos, que Kardec, né, dividiu em categorias para facilitar, vamos dizer assim, o estudo, e é como ele diz, né, diferentes fases de felicidade e de infelicidade na vida espiritual. Não fomos procurá-los, e isso que Kardec fala aqui agora é muito importante. Então, esses exemplos que Kardec trouxe, nós vamos ver aonde ele foi procurar e por quê. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pode ter mudado consideravelmente desde a existência pela qual os conhecemos, e que não ofereceriam, ademais, provas adequadas de sua autenticidade. Então, a gente vê aqui a preocupação de Kardec quando foi, né, realmente selecionar esses espíritos. Por quê? Porque esses espíritos, desde quando eles existiram como, com tal identidade, muito eles caminharam depois, né, no mundo espiritual. Então, como sempre, Kardec muito criterioso, muito rigoroso, né? Como ele diz, e que não ofereceriam, ademais, provas adequadas da sua autenticidade. Tomamos Ô, esses. Marizinha, e isso é Diga, tão importante para nós nos dias atuais, porque muito, damos uma importância tanto a nomes, e geralmente exatamente. nomes que já passaram, e aqui, como iremos ver, eles não houve essa preocupação, Não, porque o que realmente, o objetivo da pesquisa, de todo o estudo, é para as pessoas que estavam, o quê? Estavam querendo justamente estudar, e não para os curiosos. Então, ele sim, explica justamente, vamos ver, a importância de tomar nomes ou espíritos de parentes atuais, que fica até mais fácil para comprovação.
Sim, da sua identidade. Por isso que, quando nós estamos estudando, como havíamos falado, a importância do estudo. Porque quando a primeira coisa que se chega num centro espírita é perguntar qual é o mentor espiritual da casa? Marisa, qual é o teu protetor espiritual? Qual é o teu protetor? E isso mexe, às vezes, que eu não sei como se chama o meu. Eu não sei. Nem daqui do NEP. E não é, já sabemos que não é importante. claro, Não é importante. Porque ficamos arraigados nesses detalhes que não importam, não é? E isso que aqui exatamente, iremos ver e só iremos entender estudando. exatamente, exatamente. Tomamos esses exemplos das circunstâncias mais ordinárias, ou seja, mais comuns da vida contemporânea, porque são aquelas com que cada um pode melhor se identificar. Então, pessoas da vida comum, ou pessoas que tiveram, quando muito, uma existência talvez na nobreza, mas assim, nada, né, de excepcional, de algum nome absolutamente, né, para que realmente a gente não enviesasse o entendimento. Então, tomamos esses exemplos das circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, porque são aquelas com que cada um pode melhor se identificar e de onde, por comparação, podem se tirar as instruções mais proveitosas. Ou seja, pessoas comuns como nós, né? Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima da nossa, pela posição social, pelas relações ou pelos laços de parentesco, mais nos interessamos por eles e mais fácil torna-se a confirmação da sua identidade. Aí. As situações comuns são as mais numerosas e, por isso, cada um pode tomá-las mais facilmente como exemplo, né? Claro, as situações excepcionais nos comovem menos, porque saem das esferas dos nossos hábitos. Olha só que importante, né, Kardec, pensar nisso. Porque, assim, se nós tivéssemos exemplos só de reis, de rainhas, de governantes, é longe da nossa realidade, né? E aí, então, como ficaria difícil, né? É por isso que ele explica. Escolhemos aqueles que ensejariam maior esclarecimento sobre a situação do mundo espiritual. Então, as situações excepcionais, como ele diz, nos comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Não foram tais casos, portanto, os que procuramos. E se há entre os exemplos escolhidos algumas individualidades, alguns casos de renome, a maior parte é completamente desconhecida. Olha aí. Então, como nós já estudamos em outra oportunidade o céu e o inferno, se tiver dois ou três casos assim, né, mais conhecidos, mas o restante realmente, né, são pessoas, a maior parte é desconhecida. Se Nome, houver, né, Marizinha, ou um espírito que era conhecido da época, ou até nos dias atuais, que dizem o seu nome, que eles ou ele se identifica, por algum uhum, motivo mas não é para ficar mexendo com o nosso ego. Porque exatamente, a tendência eu estou dando mensagem de fulano, do espírito fulano de tal. Mexe. E é até perigoso dentro da própria, para nós mesmos, porque os espíritos supostamente, se bem é conhecido, eles aos poucos podem se afastando se o nosso ego, se o nosso orgulho vai cada vez mais se alargando. Aí fica com o nome daquele inicial, mas não necessariamente que é ele que continua, ou ela, ou quem quer que seja. exatamente, exatamente. Isso é importante, porque ainda estamos Muito. muito apegados nessas coisas. É sim. E às vezes, né, Zélia e Marinete, que vi que já chegou, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas também fulano de tal era rei não sei da onde, eu Pois sou um é. simples mortal. Ficaria muito longe da nossa esfera comum, né? Então, muito interessante isso. E tá aí Nome, para ver, Manete, isso aí que nós estamos estudando é o que havíamos comentado anteriormente.
sobre nomes de pessoas conhecidas, protetores, tudo isso. E aí que tá, que não tem jeito, é só através do estudo mesmo. Uhum. Nomes de repercussão nada teriam a acrescentar à instrução, podendo ainda ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos sedentos de escândalos, mas àqueles que buscam instruir-se seriamente. Então, o objetivo desses exemplos que Kardec colocou na segunda parte é com o objetivo de nos instruir, né? Para que nós, através desses exemplos, possamos também nos espelhar, né? Na nossa conduta e realmente vislumbrar o futuro, né? Do espírito, né? Na erraticidade. Tais exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, mas, forçados a limitar seu número, escolhemos aqueles que ensejariam maior esclarecimento sobre a situação do mundo espiritual. E para isso, gente, Kardec, vocês imaginem o trabalho de Kardec separar esses casos diante de centenas, milhares de casos, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que este teria condições de dar. A maior parte é inédita, tendo sido publicados apenas alguns exemplos na Revista Espírita, sendo que destes suprimimos os detalhes desnecessários, preservando apenas os elementos essenciais, para o fim a que nos propusemos aqui, a eles acrescentando instruções complementares que possam ter surgido depois. Nota do autor, ou seja, nota de Allan Kardec. Certo? Desculpa, Marisa. Já ia. Diga. Desculpa, eu passei. Imagina. Pronto. Então, vamos então terminar aqui, voltar. Fechamos. Isso. E alguma coisa, Marisa, ou Marisa não, Marinete, tá vendo? Eu confundo M, tudo com M. É tudo com M, tudo com M e A. Mas aí que tá, agora eu descobri para onde eu enviei o estudo de hoje, foi para ti, foi para você, e eu não sabia. Ah, Eu descobri hoje. Não, olha que eu nem vi, isso foi semana nem vi. passada, Aí foi semana passada. e eu não sabia. A Marina perguntou e tá aí, olha que interessante para ficar. Você viu, Marinete, como é importante essa parte de não dar tanta importância a nomes, como havíamos conversado? É, é sim. Você Porque a vê? primeira pergunta, como se chama? Quem é você? Né? É. Você quer Sempre fazer alguma pergunta. pergunta dentro disso, do que deu para você Não, se. Marisa estava até falando assim que a gente sair dos nossos hábitos, né? Inclusive, na semana passada eu estava até conversando com você, sair da nossa rotina, né? E de repente eu não pude entrar, chegou visita, aí foi aquela coisa, me tirou da minha rotina, eu fiquei toda assim, igual aquela galinha choca que perde os Ah, pintinhos, sabe? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? é, Sair é, da rotina é complicado. tirar esses hábitos ainda que temos nocivos, e principalmente com o ego, Uhum, nossa, leva né? tempo. Agora, se quisermos, podemos. Depende de Podemos, nós. Gente, né? Marizinha, como é que vamos ficar Hum, agora? Vamos ser. Obrigada, Marinete. Fica aí, viu? É tão sim. bom quando você está vendo as pessoas. Vamos fazer o É quê? porque Vamos a criança, continuar. de vez em quando, aparece, aí eu vou lá e tiro, sabe? Ok? Agora nós combinamos de terminou a nota do céu e inferno, Isso. nós combinamos de ir lá para o livro dos Não, espíritos. o que eu quero saber é se eu continuo aqui ou você vai compartilhar a tua tela. Ó, já está aqui na tela. Se você Então, quiser, pronto. aí você Pronto. sai, né? Me Deixa eu já autoriza. sair aqui. Ai, ai. Isso, agora vamos Você lá, pode já peraí. compartilhar. Sim, só esse meu mouse está me dando um trabalho, não sei por que ele está fazendo Faz isso. parte, Marizinha. Ele está bobo, sabe? Eu não Faz sei por que. parte. O que eu apanho aqui. As filhas de Marinette não vão ter esse problema, não, mas essa nossa geração, ui.
Já está aparecendo aí para vocês? Tá, já. Tá. E agora? Tá Está aparecendo. aparecendo? Só ir Tá. lá para... Eita, Agora agora tá o saiu. sol. Lindo o sol. Lindo. Então, tá bom. Então, tá aí emancipação da alma, Não, né? Marisa, agora tá Não, o só sol. Ah, tá no sol? Então, Tá o peraí. sol. saiu. Faz E parte, agora? Marizinha, faz parte. Agora. Então, Bom, aí vamos lá, pronto. Sabe onde está o parágrafo, né? sim, questão número 400. Paramos Livro aqui. dos Espíritos, né? Isso Vamos ver. na 402. Quatrocentos. Isto para os espíritos elevados. Mas podemos falar um pouco superficialmente. Porque Tá. paramos aqui no, como eu te falei, no isto para os espíritos elevados. Se você baixar 402, você vai ver. Baixa. Deixa eu ver. E aí? Ah, pois Aí. não. Isto. Vi. Agora vi. Tá, ótimo. Então, a gente agora, né, vai entrar no Livro dos Espíritos, que como eu estava falando, né, Marinete? Porque, e Zélia, e depois todos que forem assistir posteriormente. Eu sou sempre do pensamento que quanto mais nós pudermos enriquecer os estudos com as referências que Kardec nos dá, melhor para o nosso entendimento, né? Porque nós não temos pressa, não temos que correr com nada, e quanto mais a gente agrega conhecimento, mais a gente vai enriquecendo, né? Esse conhecimento. E sabe que veio agora também, Marisa? Nós, por exemplo, estamos estudando 2 livros. Então, o que ocorre? Ao mesmo tempo que estamos estudando o livro, vamos buscar em outras obras. E estamos sempre nesse eterno estudo. Não ficamos só bitolados a 2 livros, não. Estudamos tudo. Uhum, Isso que é exatamente, interessante do estudo. exatamente. Então, nós vimos, né, essa liberdade, né, do espírito durante o sono, né? Aí ele diz que pode se dar pelos sonhos, né? E a gente entende essa emancipação, né, do espírito, da alma, através dos sonhos, né? Como ele diz aqui, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente, se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Então, se a gente, como será, né? Porque às vezes a gente se pega nessas questões, né? Como será que é ser só espírito, né? Quando eu estiver no mundo espiritual? É como a gente dorme, né? Como é que a gente faz? A gente não emancipa, nosso corpo não está ali ligado, só que o espírito se liberta, né? Então, ele é como ele diz aqui, quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos, deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão do santo, né? Realmente, morremos todos os dias, né? Então, é isso que é importante nós termos claro. Aí, ele começa, então, esse parágrafo, Zinha, só um né? instantinho, porque eu achei interessante que eu não havia pensado. E num dos estudos do Paulo, quando nós fazemos uma pergunta em relação à, à matéria, ou ao mundo material e espiritual, aí teve uma pessoa assim, olha, uma pessoa vai se desdobrar e vai ajudar. Aí ele falou, peraí, nós primeiro temos que entender qual é o estado o que você está se referindo. A pergunta é sobre o mundo espiritual ou o mundo material.
Porque até Exatamente. então, quando se faz perguntas, eu não havia pensado nisso. E isso nos faz atenção, porque muitas vezes nós temos, quando quando acordamos, nos sentimos mal, mas vai refletir do que nós fizemos no mundo espiritual, porque nós somos livres. Então é importante sempre, quando fizermos uma pergunta, entendermos primeiro a pergunta. Está Sim, se referindo aqui ao mundo, porque é dúvida, né? O mundo espiritual ou físico? claro, claro. Isso não, Marisa, juro. É. E é importante porque são diferentes, né? Uma coisa eu digo, aqui no mundo material, quando eu É, estou encarnada, assim, 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 e no mundo espiritual, uma vez espírito, como é que é isso? É diferente, é né? diferente, é importante saber diferenciar um do outro, Claro, para o entendimento melhor, para o melhor sim. entendimento. Obrigada, Aí Marisa. ele, nada. Aí ele continua, isto para os espíritos elevados, isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições o chamam, seja à procura de prazeres, talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais inóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. Então, depende do estado evolutivo desse espírito, né? E o que engendra a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. É ainda o que explica a indiferença, pois não concluímos. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Espera só um pouquinho, gente. Pois não é ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que amam, o que, perdão, gente, é ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Olha que interessante, porque vejam, às vezes a gente não acorda. Olha, anteontem mesmo, eu tive um pesadelo e eu acordei assim, o coração batendo, com um certo mal-estar. Eu imediatamente fiz uma prece para me recompor, lembrar que eu estava sonhando para não levantar e engatar naquele clima que eu estava no sonho. Olha só que interessante, né? Como a gente é suscetível, né? Como a gente precisa cuidar dessa parte. E às vezes pegamos a isso que estávamos fazendo no mundo espiritual, trabalhando, auxiliando em trabalhos com pessoas, e trazemos isso, nos sentimos também cansados. E isso que foi dito aí em cima, essas antipatias e simpatias de pessoas que nem conhecemos e que Sim, talvez até futuramente vai aparecer no nosso dia a dia, e assim, uai. Aí pensamos, não, foi de encarnações passadas. Será? Mas nós somos espíritos livres. Vamos para onde a nossa vibração, dependendo do nosso estado moral. Então, não é sim, só como nós falamos, é interessante que, como você mesmo fala, de uns 5 anos para cá, tem tanta coisa que está mudando, a minha sim, concepção, porque falo, sim, antigamente, não é porque de encarnações passadas.
Se nós somos livres, é o nosso estado normal, é o mundo espiritual. Exatamente, exatamente. Estamos lá tendo contato com sociedades que nos correspondem, com pessoas que Sim, estão também da mesma sintonia que a nossa, da mesma. É assim, é normal. Como nós estamos aqui, se o que importa é lá e não aqui, aqui estamos a aprender. Então, Marisa, essa coisa de que nós havíamos, ela tá, e essa antipatia, para ver que, sei lá o que que eu fiz em encarnação passada, o que que ela me fez em encarnações passadas, nada a ver, você está vendo? Tem nada a ver uma coisa com a outra. nada a ver, exatamente, exatamente. Por Obrigada. efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso o que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu. Olha que bonito isso, gente, que está escrito. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Somos espíritos encarnados, né? Nossa, vou até grifar, que coisa bonita, viu? Que coisa É. bonita que ele colocou aqui. Vou até grifar porque não tinha, né, me dado Não devemos ainda. nos esquecer disso. Nós somos Sim, espíritos, então, se são espíritos encarnados, significa que a nossa vida é muito espiritual. Estamos aqui por passagem. exatamente. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono, mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizestes, ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isso, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Interessante isso, né? É por isso, né, que a gente vive tão no automático que a gente não se dá conta de fazer isso. Mas é imprescindível que todas as noites, ao deitar, a gente, na nossa prece, peça aos bons espíritos que nos encaminhem a trabalhar na espiritualidade. Que o nosso sono seja reparador, o físico seja reparador, mas que o nosso espírito possa libertar-se e trabalhar na espiritualidade e aprender, né? É isso que a gente deve sempre preparar o nosso sono. Mas às vezes a gente está tão cansado, tão no automático que deita, tchum, na primeira palavra já da nossa prece, a gente já piscou o olho, fechou o olho, dormiu, nem viu. Não é E é assim, uma forma Marinete? de nos proteger. Mas é assim mesmo. Esses É dias assim. aconteceu comigo. Eu deitei, eu falei assim, bom, eu vou ler um livro, né? Que eu gosto muito de ler esse livro antes de dormir. Aí depois dormi de óculos com o livro, não fiz a minha oração. De madrugada acordei e falei, meu Deus, desculpa, não fiz a minha oração. Aí que eu fui fazer. Exatamente. Aí ele continua: de resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho
é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Então, Kardec está falando aqui, né, que, via de regra, a gente sonha com as nossas preocupações do dia a dia, né, com aquilo que está nos afligindo, mas que existe, né, uma outra espécie de sonho, que é essa que se reporta ao sonho, realmente, ao contato com o mundo espiritual. Por isso que ele cita o sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas, né? É a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. A recordação dessa segunda via de que há pouco eu vos falava. O marido tem a ver também com, olha só, os espíritos que ele está mencionando. Ele fez ele fala que a maioria, a massa dos homens, para onde vai? Para onde nós vamos? Até às vezes para mundos inferiores do planeta, até para planetas inferiores ou para moradas, vamos dizer assim, mundos, dependendo que vai tudo dependendo do nosso estado moral. E aqui não. Aqui, olha os tipos de espíritos. Por que eles estão Verdade. completamente libertos da alma? Porque são espíritos superiores Uhum. a nós, né? Por quê? E são, né? Sim. Então, é tão racional que terão também outros sonhos, outras, até instruções. Eles são, sim, superiores a nós, mas sempre haverá superiores a eles, e assim sucessivamente. Receberá instruções, e como aqui, nós. Então, é interessante isso, que ele fez. É importante sabermos que a maioria mesmo vamos para mundos, para situações que vai de acordo com a nossa situação atual, moral. Sim, E esses não. E é importante exatamente. sabermos, de vez em quando, nossos pesadelos, assim, que ocorrem, né, Marisa? Que quando eu acordo, peraí, que é isso? Vamos lá, vamos fazer uma oração, alguma coisa, que o negócio é feio. É Obrigada, isso amiga. mesmo. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes, sem isso cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Os sonhos são produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Ou seja, é a suspensão da nossa vida corriqueira, do dia a dia. É isso que ele quer dizer. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referente ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nem senso e nem nexo. Às vezes a gente acorda e fala, credo, gente, que coisa mais esquisita, que sonho mais maluco que eu tive, né? Juntou aqui coisa aqui do meu dia a dia com coisa que eu não conheço, eu nunca vi, uma gente estranha. Estranha, vírgula, né? Pois é, pois Muito é. interessante isso que Kardec coloca aqui. A incoerência dos sonhos ainda se explica, olha aqui, ó, pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que apareceu no sonho. A gente às vezes não lembra de tudo, lembra só de trechos, né? Tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda significação racional, que é o que a gente disse, né? A gente junta os fragmentos, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda uma significação racional.
Por isso que a gente descreve, gente, sonho muito doido que eu tive, né? Juntando coisas que não tem nada a ver, enfim. 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamas sono, só tens o repouso do corpo. Lembra que eu falei? Por que a gente pede um sono reparador? Reparador do quê? Do físico. Né? Porque o físico está cansado, né? É o físico. Porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Claro, os órgãos do corpo, o corpo não estava dormindo, a gente percebe pelo espírito, pelos olhos, entre aspas, do espírito, pela forma, pensamento do espírito. Então, essas lacunas que ficam, que nós havíamos comentado, também tem muito a ver, Marisa, eu acho, com essa Sim, matéria pesada. E não é fácil para nós que estamos sim, aqui. Quando retornando, está toda uma matéria que não, como vamos lembrar? Já somos um espíritos que estamos lá naquela massa. E vai levar algum tempo para chegar a ser um espírito superior. Vem, e ainda entra no mais denso, aí, desculpa, aí não expõe, né, não? Como é que a gente vai se lembrar? é isso mesmo, né? Porque se fôssemos espíritos superiores, mesmo tendo corpo, eu acho que isso não ia influenciar tanto, não. Uhum. Obrigada. 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte. Ah, pronto, sonhei com um dente, vai morrer alguém. Sonhei com cabelo, não sei o que vai acontecer. É isso que Kardec vai começar a falar. Os espíritos vão explicar. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia a outra. Está aqui, gente, ó, são os espíritos que estão falando. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes, ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? Né? Realmente. Tem pessoas que sonham com parentes, amigos, às vezes dizendo, olha, né, vá ao médico, procure, enfim, né? Mas vamos ver o que eles dizem. O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Ou seja, se aquilo não estava no meu pensamento durante quando eu estou acordada, mas eu sonhei com determinada coisa que depois de fato aconteceu. Aí sim, aí aquele sonho foi um sonho premonitório. Na Revista Espírita, de 1858, que a gente está fazendo às sextas-feiras, tem um caso de uma filha
que ela, em sonho, a mãe vem se despedir dela e ela sonha que a mãe tinha morrido. E, de fato, quando ela acorda, um pouco depois, vem um telegrama comunicando que a mãe tinha morrido. Né? É um dos primeiros exemplos, né? Lá da Revista Espírita de 1858, no mês de janeiro. Não me recordo agora, mas depois até posso ver. 405. Frequentemente se vêem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. Da onde vêm elas? Podem cumprir-se para o espírito, se não se cumpre para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria. E, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias. Então, veja, se eu passei o dia inteiro preocupada com determinado assunto, e eu sonho de noite com esse assunto, é evidente porque estava fazendo parte aqui da minha ideia, da minha preocupação. Disso resulta que as preocupações da vigília, ou seja, de estar acordado, podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja, do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Então, quando a gente está com uma ideia fixa durante o dia, preocupado o dia todo com aquilo, né? Aí, de repente, à noite você tem um sonho que tem a ver com aquele contexto que você estava preocupado. É porque realmente você focou toda a sua atenção, todo o seu pensamento durante o dia naquele assunto, né? Então, está bem claro isso aqui. Alguma pergunta? Zélia, Eu Marinete? acho que está claro. Está claro? Eu acho que está claro, porque está claro. Tá Uhum. claro. Uhum. 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Em que absolutamente não pensam? Como o sabes? Seus espíritos podem visitar o teu, como o teu pode visitar o deles. E nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis e, segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Né? Muito interessante também, né, essa resposta. Ou seja, vocês vejam que Kardec, a resposta dos espíritos, vai fazendo com que nós entendamos de forma racional, né? E a gente para com essa história de que, né, como eu falei, sonhar com dente é porque vai morrer alguém. Crendice, Sonhar né? com cavalo, crendice, né? Crendice popular. Isso, nossa, isso desde, na minha, quando, minha avó que tinha essas coisas de ver e dizia que não tinha conta. Mas ela falava assim, ó, eu sei, vó, eu sonhei com cobra. Ah, isso é traição, viu? Você tenha cuidado. Você vai ser traída por uma amiga. Você vai ver, e você ainda vai me dizer. E falava essas coisas. E faz Isso parte mesmo, até da nossa cultura, porque eu fazer o quê? faz parte, faz parte, faz parte. Mas, Né? Sonhar com água limpa é não sei o quê, sonhar com água suja, problemas que vão aparecer, que vão, né? É bem crendice mesmo, crendice, faz parte da nossa cultura. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre.
Então, já repararam, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes uma cochilada que a gente dá, assim, que de repente você acorda, leva um susto, né? Mesmo quando ele diz aqui, quando, né? Desde que haja prostração das forças vitais, ou seja, você relaxou tanto que você deu uma cochilada, não entrou em sono profundo, mas sim, olha lá, ele diz que sim, o espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem, né? Por isso que às vezes a gente acorda no tranco, acorda assustado, que de repente os sentidos entram novamente, né, em ação, em pleno vapor, e o espírito, né, imediatamente está junto com o corpo físico. Sabe o que acontece comigo em relação a essa parte de torpor? É interessante, porque quando eu estou muito cansada e deito assim e não cochilo, eu sinto que minhas forças não estão tão. vi- Esse é um torpor e ao mesmo estranho, mas é decorrente do cansaço. É como se Aham, realmente a minha alma não está ali, mas eu sinto como se fosse um astronauta, sabe? Mas sei. decorrente do cansaço. Aí eu falo assim, olha, então você, ele deu vários exemplos, mas o cansaço em si ninguém fala. Se nós observarmos, se você está cansado, cansado, você está trabalhando às vezes cansado, fazendo as coisas cansado. Aí quando você para, você sente assim uma coisa. Eu não sei com vocês, mas comigo fica assim estranho. Eu não me sinto Zélia. É Sim, diferente. As minhas forças vitais mas estão bem mais lentas. E eu acho que esses torpores, realmente, é bem relativo. Você pode estar lá cochilando, mas nesses casos, comigo, pelo menos, eu não sinto nem praticamente o meu corpo. E eu não sabia disso. é, Agora que eu estou vendo, está falando aí sobre torpores e às vezes emancipação, e isso ocorre sim comigo. Prostração das forças vitais é natural. Eu não sei aí contigo, é. Manete, quando você está trabalhando muito, como é que fica? Não, e tem também, Zélia, já aconteceu isso comigo. Você está tão cansada, mas você está lá trabalhando. Mas depois você não sabe que você mesmo fez isso, É, eu tá? tô... Já aconteceu isso comigo. Aí depois eu falei, eu fiz isso onde? Quando? Que horas? Porque o corpo estava tão cansado, e você trabalhando no cansaço, mas ao mesmo tempo eu fui depois que quando eu acordei, que eu voltei a mim, eu falei, ué, fui eu que fiz, né? Você não sabia mais. Mas o Paulo explica isso, Marisa, só que eu não me recordo como, que é como se fosse uma lacuna que ele abre, que nós abrimos assim, sei lá, uma emancipação rápida. É, E que quem faz é o próprio corpo, assim, tá? É uma lacuna que fica, não é isso? Ele é diz. isso mesmo. E que é assim E por olha, segundos. e olha É só, tipo, né? Eu nem vi que ele ia falar isso aqui. No final, que ele diz: é assim que o cochilar, eu nem não vi, juro mesmo, não vi que estava escrito isso logo em seguida. É assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Interessante, né? Interessante. Agora, a 408. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Sim, e até mesmo frases inteiras. Sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês muito interessante. Quando eu estava lendo, acho que o livro Nem Céu nem Inferno, que tem lá uma carta de Kardec para Amélie, quando ela aceitou o pedido de casamento dele e tudo. E eu acho muito bonita essa carta, porque Kardec explica quem ele é, né? Ele diz que ele não é dessas pessoas entusiastas, que com certeza aquela carta não era uma carta normal como qualquer um que tivesse recebido o aceite de casamento escreveria, porque Kardec era muito comedido, né? Ele era uma pessoa muito assim, contida, né?
E aí ele fala isso para Meli, né? Que ele, que ele não era assim, ele não sabia demonstrar de formas muito efusivas, mas que ele a amava e com certeza a faria feliz, ou alguma coisa assim, é muito bonita. É a carta que está lá no livro Nem Céu nem Inferno. E eu fiquei tão assim encantada, né, com o jeito de Kardec escrever, e lendo aquilo, eu digo para vocês de todo o coração, porque essa frase não é minha. Me veio uma frase assim: outrora eu queria que me dissesses, hoje o teu olhar me basta. E eu digo para vocês, essa frase não é minha, não veio assim, pá, né? Eu fico, olha, gente, eu estou toda arrepiada só de falar. Uau! Veio assim. Outrora eu queria que me dissesseis. E ainda veio nessa forma. Outrora eu queria que me dissesses. Hoje o teu olhar me basta. Bonito, hein? Lindo, né? Achei isso tão bonito. Isso é coisa de espírito, gente, porque, né, só o teu olhar me basta Vai ver é que o coisa espírito de está espírito. apaixonado aí, Marisa. Pois Um é, admirador do mundo pois é. espiritual. Vai saber, né? Vai saber. É. Então, eu achei muito bonito ler. Eu sempre lembro dessa frase. Eu digo, gente, essa frase não foi minha. Veio assim no meu ouvido, na minha intuição, mas não é minha. Não é minha. Então, continuando, né? Espíritos que desejam se comunicar conosco. 409. Muitas vezes, num estado que ainda é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê, e se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Muito importante também a gente estar já isso aqui. Ô, Maria, sabe o que eu acho interessante aqui? Nós temos um exemplo muito belo, bonito no Brasil, que é o Bassanufo. Isso ocorria com ele. Ele vai e baixava, e como professor, as crianças sabiam, ele já havia avisado, já disse, passava, como se estivesse dormindo, e ia Né? visitar e auxiliar outras pessoas em espírito. E as crianças falavam, agora é só esperar ele voltar. É, e às vezes, como eu já disse esse exemplo, foi de uma senhora que estava grávida. Sim? Ele foi, baixou, como se fosse dormir, e foi atender essa senhora. E o É? esposo justamente chegou que queria buscá-lo, porque a esposa ia ter a criança. Disse, não, mas eu já fui lá. Olha, o sexo foi tal. Como o senhor foi? Eu não passei por o senhor no meio do caminho. E olha que eu vim aqui. Não, mas eu já fui. Não, não acredito. Não, vamos com o senhor. O senhor vai comigo. Quando chegar lá, aí ele vê. E justamente aí a esposa fala, mas o senhor voltou novamente, mas não está tudo certo? Aí o marido foi e ficou. Você vê coisas lindas que passam, que ocorrem nessa parte do Sim, ator. É muito bonito. é muito bonito mesmo. 410. Tem-se, às vezes, durante o sono ou cochilo, essa aqui já falamos, né? Já falamos? Não. Tem-se, às vezes, durante o sono ou cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza nesse momento de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Olha aqui que importante isso, né? A gente às vezes não dá importância aos sonhos, né? Tem que dar, tem que dar, porque às vezes são conselhos dos espíritos, né? E aproveitam o sono para nos inspirarem, né? Bonita essa parte, né, Zélia? Eu fico pensando que é uma renovação para nós que estamos aqui
no corpo, passando por algumas provas, e nunca estamos sozinhos. E aproveita, olha que nós estamos aqui conversando, estudando, estamos amparados pela espiritualidade, e quando saímos, ou seja, a morte, entre aspas, vamos conversar e recebemos esse amparo e também instruções, como nós estudamos, instruções de espíritos superiores a nós, ou nossos protetores espirituais. É muito bom. É muito bom, É reconfortante tudo isso. com certeza. Aí a próxima, 410A. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? A gente que pensa que perde, né? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que, se o corpo esquece, o espírito as lembra e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração do momento. Gente, que bonito isso. Olha, isso que você acabou de falar, Zélia, a gente nunca está sozinho. Nunca. Deus nunca nos abandona e os nossos espíritos protetores, eles estão sempre conosco, sabe? A gente nunca está sozinho. Às vezes você tem uma situação mais adiante que você pega e faz uma coisa e fala, nossa, mas de onde eu tirei isso? Olha lá, alguma ideia que veio lá atrás, ficou guardada bonitinha, porque não era o momento ainda, e quando for o momento ela aparece. E Marinete e eu temos prova disso, né, Marinete? Oi. Então você vê que coisa bonita que nós realmente não estamos sós. E seguimos Não, essas inspirações que sentimos. É aquele sim, seguir os nossos sentimentos. É importante, porque às vezes sim são conselhos dos bons espíritos. sim, sim. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Outro dia nós estávamos num estudo e que um dos nossos companheiros de estudo falou isso, que o avô dele pressentiu que naquele dia ele ia embora, chamou a família, falou que ele queria tudo como fizesse, assim, assado, tal coisa, assim, 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 de madrugada ele morreu. Interessante, né? 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este, ou seja, o espírito? Não, a este é o mais próximo, deixa eu ver uma, peraí. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fatigar a este? Está se referindo ao corpo. Este é o mais próximo. Esse é o mais longe, tá? Então ele está se referindo aqui ao corpo. Sim, porque o espírito está ligado ao corpo como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. De acordar cansada, né? Como se eu tivesse andado muito, se eu tivesse feito muito esforço, né? Então está aqui explicado, né? Pode sim, porque o espírito está ligado ao corpo como um balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que se sacudindo o balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Isso acontece muito comigo. Já estou cansado. Isso é Bom, verdade. Tem dia que eu falo assim, parece que eu nem dormi, gente. Eu já estou é, cansada. Zélia, continuamos ou paramos aqui porque é em relação ao sono e ao sonho?
Já tem, o sonho parou. Então era isso. Vamos, Aham. então, se você, por favor, vamos para o céu e o inferno, Marizia, que tem coisas lá muito interessantes sobre o sonho, No- sonho. Na Gênesis. No, peraí, na Gênesis, desculpa, o céu e o inferno, já estou Na Gênesis. na Então, tá. Gênesis. Você, Peraí. para depois colocar no Kindle. Tá, isso. Coloca no Kindle. Eu vou parar de compartilhar. Pronto, aí eu vou lá. E eu estou com a Gênesis aqui também. É no capítulo 14, Marisa. No capítulo 14, itens 28 e 29. Deixa eu para lá. E também Explicações de é, alguns fatos reputados sobrenaturais. Oi? é isso, 14, cadê? 28 e 29. Peraí, Isso. é isso. Sobrenaturais. Peraí, segunda parte, sonhos, assim. Eu estou certa? Não, estou errada. Por isso que eu não estou encontrando. Faz parte, né, Marisa? Oi, Senhor. Só Jesus não causa. Pronto. 14. Isso. Agora, item 28. Não. Aqui. Pronto. Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Aí tem o Isso. 27 e 28. Você queria dizer alguma Isso. coisa, Maria? Não, eu já estou com o livro físico aqui também. Muito bom. Pronto. Então, Aí, olha lá. Isso, 27. A visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. A nossa visão é limitada, nós sabemos disso. Tendo sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções. Conforme o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília, ou seja no sono ou no estado acordado, né? Primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como conhecimento de ocorrências que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes. é aquilo Então, que pode se havíamos dar. conversado sobre os conselhos do que nós recebemos muitas vezes nos sonhos. Exatamente. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. Né? Então, podemos ter a percepção de coisas reais, sim, do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Veja acima, número 14. Quer voltar lá no 14, Zélia? Aqui. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Grifa isso aí para você, viu, Zé? Mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Olha a importância disso. Pelo pensamento, pode grifar essa parte também. Eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam suas propriedades como um químico muda as de um gás ou de outros corpos.
combinando segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Muito bom. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção, mas, frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à vista de um encarnado, dotado da vista espiritual, sob a aparência que tinha quando estava vivo, na época em que o conheceu, embora já tenha tido várias outras encarnações. Ele se apresenta com as vestes, os sinais externos, enfermidades, cicatrizes, membros amputados e etc., que tinha. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não digo que tenham conservado tais aparências. Não, certamente, porque como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem caolho, nem decapitado. Mas seu pensamento, se reportando à época em que era assim, seu perispírito toma instantaneamente essa aparência, a qual muda também instantaneamente. Se ele havia sido uma vez negro e outra vez branco, ele se apresentará como negro ou como branco, de acordo com qual das duas encarnações ele seja evocado e para onde vá seu pensamento. Isso eu acho que ele está falando, porque quando nós estamos dormindo, vamos encontrar com as pessoas que temos afinidades, mas elas aparecerão da forma que nós conhecemos. Uhum, Não vai sim. aparecer de encarnações passadas. Por isso que ele está se referindo a isso. E da forma, e pelo pensamento, ela vai e manipula pelo pensamento de sua vontade e aparece como quer. Uhum, exatamente. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que estava habituado a utilizar. Um avaro manejará ouro. Um militar terá suas armas e seu uniforme. Um fumante, seu cachimbo. Um trabalhador, sua charrua e seus bois. Uma velha mulher, sua roca. A roca é o aparelho de tecer, né? É a roda de tecer fio. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito quanto seriam no estado material para o homem encarnado. Mas, pelo fato de serem criados pelo pensamento, sua existência é tão efêmera quanto ele. Aí tem uma notinha lá de rodapé que nós vamos ler. Deixa-me ver, item É 14. aqui, veja sobre objetos fluídicos na revista. Ele dá indicações de onde Isso, encontrar isso aqui, para quem quiser verificar esses exemplos. Veja sobre objetos fluídicos da Revista Espírita, julho de 1859. Aí ele diz a uhum, página 184, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8º, nota de Allan Kardec. Isso aqui é importante, exatamente. depois eu vejo isso. Bom, Agora aí nós vamos voltar. lá para o item 27, né? Isso, aqui. Número 14, aqui paramos. Paramos. Por isso, viu, gente? Quando eu desencarnar, eu vou aparecer para vocês de brinco, tá? Ou então, quem sabe, ou então, nem precisa, nós vamos nos encontrar em sonho. Você vai aparecer da forma que você está e como você quer. Essas criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as cria. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas caldeiras, suas torturas e seus demônios, do modo que elas mesmas imaginam. É por vezes
toda uma epopeia. Os pagãos, vendo o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso, né? Os gregos vendo o Olimpo e o Tártaro era o mundo, né, espiritual para eles, né? Se ao despertar ou sair do êxtase, essas pessoas conservam uma lembrança precisa de suas visões, consideram-nas como realidade e confirmação de sua crença, embora sejam apenas o produto dos próprios pensamentos. E aí tem uma notinha de rodapé. É assim que se pode explicar as visões da irmã Elmeric, que, se reportando ao tempo da paixão de Cristo, disse que viu coisas materiais que nunca existiram senão nos livros que lera. Aquela da senhora Cantanilli. Revista Espírita, agosto de 1866, página 240, e uma parte daquelas de Swedenborg. Nota de Allan Kardec, fim da nota. Ô, Marizinha, era 166. Peraí, tem alguma coisa que está errada aqui, que eu acho que... Aqui. Ele disse qual foi o... Aqui, 68. Ah, tá. Tá. E eu busquei outra coisa completamente diferente, mas tá tudo bem. Eu vou... Tá certo. Não, tá certo. A gente leu da irmã Elmeric, né? Certo, porque é 67, 68, Marisa. Tá certo. Tá certo. Agora vamos lá. Agora o item 28, né? Isso. Os sonhos, propriamente ditos, apresentam três naturezas de visões descritas anteriormente. As duas primeiras pertencem aos sonhos de previsão, pressentimentos e advertências. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, pode-se encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real em relação à vida material, mas que tem, para o espírito, uma realidade tal que o corpo sofre um impacto, como se tem visto cabelos embranquecerem sob a impressão de um sonho. Ou seja, pessoas que ficam ligadas naquele sonho que tiveram, né? Essas criações podem ser provocadas por crenças exaltadas, lembranças, gostos, desejos, paixões, medo, remorsos, preocupações habituais, necessidades do corpo ou mal-estar relativo às funções do organismo. Enfim, por outros espíritos com objetivo benévolo ou malévolo, conforme sua natureza. E aí tem uma nota de rodapé. Tem indicações também. Ele diz as indicações da Revista Espírita de 1866. Uhum. A página, setembro de 1866, a página 184, Livro dos Espíritos, capítulo 8º. Aí, o número 400. Uhum. Pronto. Aí, eu achei interessante que ele se baseou todo pela parte fluídica, é claro, porque está no mundo espiritual, essa Sim. manipulação, o pensamento, a vontade, que ocorre, como foi dito, a segunda morte, ou não a primeira, é uma morte. Estamos tendo contato com o mundo espiritual. Por isso é que ele está se referindo aos fluidos, a toda essa parte do pensamento. E vamos Exatamente. aparecer para como queremos, e vai ocorrer, e justamente vamos para mundos que nos correspondem moralmente. E isso foi feito com que? Pelos espíritos, pelo pensamento, pela sua vontade. Vamos lá, que eu acho que é interessante, temos ainda, não sei se dá tempo aqui, Marisa, no, no 15, os milagres, item terceiro. Os Tá. milagres do Evangelho. Eu posso até ler, se quiser. Sonhos. Item 15. Não, capítulo 15, Capítulo 15, sim. Item item, 3. os milagres do Evangelho, sonhos, item 3. Isso. Aí, pronto, aqui, ó. Sonhos. Isso.
José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse que fugisse para o Egito com o filho. Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23. As advertências por sonhos representam um papel importante nos livros sacros de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos relatados e sem os discutir, os fenômenos por eles mesmos não têm nada de anormal quando se sabe que, durante o sono, o espírito se desprende dos laços da matéria, penetra momentaneamente na vida espiritual, onde se reencontra com os que conheceu. É frequentemente esse o momento que os espíritos protetores encontram para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos dos avisos dos sonhos, por sonhos, são numerosos, mas é preciso inferir apenas que nem todos os sonhos sejam advertências, e ainda menos que tudo que se vê em sonhos tem a sua significação. É necessário incluir a arte de interpretar sonhos entre as crenças supersticiosas e absurdas. Capítulo 14, que a gente já leu, número Isso, 27 e 28, 28. por isso que eu fui no 27 e no 28. Bom, eu acho, Marisa, que não temos mais tempo. Muito interessante esse tema ações, porque existe tantas crenças, tantas coisas, crendices, não é? Sim, sim, Então, eu, poxa, eu nunca tinha pensado o quanto o sonho é importante. E nós vimos hoje. E como influencia no sim, nosso próprio dia a dia. com certeza, com certeza. É muito interessante. Você sabe que é uma coisa tão interessante, quando meu avô, né, ele já desencarnou há muitos anos, mas era assim uma pessoa muito querida, né, do meu coração. E quando ele estava no hospital, eu sonhei que o papai entrou no quarto, né? Eu era adolescente, não, eu já tinha aqui uns 23 anos. Eu vi o papai batendo assim no batente da porta, batendo assim, dizendo: Marisa, filha, acorda que o vovô teve alta. E eu aí acordei, era o pai batendo no batente, dizendo: filha, acorda que o vovô faleceu. Olha só. Nossa, você está vendo? É, Olha viu? aí. É, teve alta mesmo, né? Se emancipou, né? Eu tinha uns 23 anos. Eu nunca mais esqueci, porque no sonho eu fiquei tão feliz a hora que falou: filha, acorda, levanta que o vovô teve alta. E quando eu fiz, nossa, que bom, eu acordei. Ele estava me chamando, batendo no batente, dizendo: filha, levanta que o vovô faleceu. Você está vendo? Impressionante. Interessante. Nós temos, É, e por isso, que só com nós conversando, estudando, que vamos entendendo o que realmente se passa no mundo espiritual, inclusive no nosso sono, no nosso sono, e o porquê de alguns sonhos, como nós os vimos hoje, para tirarmos essas crendices. Bom, é. vamos então, quer deixar alguma mensagem, Marisa? Porque vamos continuar então na próxima semana com, O que é o espiritismo, né? não, no livro no que é o Espiritismo, mas aí tem a indicação aqui do livro É, dos médiuns, Evocação de tá. Pessoas Vivas, item Ah, tá bom. 284. Aí continua as indicações de Kardec. E na Tá revista bom. Espírita, gente, também para quem estiver interessado, é janeiro de 1860, e o tema é o espírito de um lado, o corpo do outro. E também de março de 1860, estudo sobre o espírito de pessoas vivas. Isso que aí terminaremos, vai demorar um pouquinho, mas não tem problema. Estamos aqui para aprender mesmo. Bom, Claro, você não vê hoje a importância, como foi importante, né? Nós nos reportarmos aí a todos esses estudos, né? nossa, e tirarmos essas coisas da nossa cabeça.
é pelos pensamentos, nossa vontade, que tudo isso que se encontra no mundo espiritual. Essa manipulação dos fluidos, olha aí. Até isso estudamos hoje, gente. É uma benção. Você quer Pois deixar é. alguma reflexão, alguma coisa? Eu quero, primeiramente, incentivar cada vez mais o estudo, né? Divulgar esses estudos, né? Marinete está aí, Leide está aí também. Então, divulgar, incentivar as pessoas, né? Estarem conosco, cada vez mais, né? Nesse estudo aprofundado da doutrina espírita. Quero agradecer de coração, como sempre, é com muita alegria que a gente está aqui. E nos encontramos no mês que vem, né, Zélia? Em março, né? Isso, mas continuando. Enquanto isso, vamos nos encontrando nos sonhos. Exatamente. Tchau, Maia. Obrigada. Até lá, Um gente. beijo no coração.